Após 8 anos no poder, a esquerda sofreu uma derrota nas eleições legislativas em Portugal no último domingo. A gente teve disputa acirrada, nas eleições legislativas em Portugal. A coligação Aliança Democrática foi a vencedora e garantiu a indicação do novo primeiro-ministro do país. A Aliança Democrática, coalizão de centro-direita, saiu como vencedora do pleito. Ela é formada pelos partidos Social Democrata, o Partido Popular e o Partido Popular Monárquico. Já o Partido Socialista, da esquerda, ficou em segundo lugar em uma votação apertada, com menos de 1% de diferença para o primeiro colocado. O resultado é um grande baque para a esquerda portuguesa, que perdeu cerca de 42 cadeiras no parlamento. Mas o que chamou a atenção e que pode mudar os rumos da política no país é o crescimento da extrema-direita. O partido Chega se tornou a terceira maior força do parlamento e deve ter papel decisivo na formação de um novo governo. O partido Chega de extrema-direita mais do que dobrou seus votos, conquistando 18% da preferência dos eleitores, frente aos 7,2% das eleições de janeiro de 2022. Antes do pleito, o Chega tinha 12 deputados e garantiu cerca de 48. A Aliança Democrática está garantindo 79 deputados, enquanto o Partido Socialista tem 77. O líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, admitiu a derrota e confirmou que será oposição. Tudo indica que o resultado não permitirá ao PS ser o partido mais votado. Quero, por isso, dar os parabéns e felicitar a AD pela vitória nestas eleições. Já tive a oportunidade. Seremos a oposição, renovaremos o partido e procuraremos recuperar os portugueses descontentes com o PS. Já o líder do Partido Social Democrata, que faz parte da Aliança Democrática, Luiz Montenegro, cotado para ser o novo primeiro-ministro, negou que o Chega fará parte do governo. Durante a campanha, Montenegro descartou formar governo com o apoio da extrema-direita e reforçou a posição após os resultados. E naturalmente que cumprirei a minha palavra. O problema é que para formar maioria para governar será preciso contar com o apoio da extrema-direita. Em vez de uma integração mais próxima à União Europeia, inclusive com políticas anti-imigração, pode complicar essa relação. E, portanto, se o PSD quer ir para o governo, dizer que a imigração é que é bom, venham todos, casas, carro e subsídios, quando não há para os portugueses que trabalham e que se matam a trabalhar, connosco não contarão em nenhuma solução de governo. Connosco não contarão em nenhuma solução de governo. O Chega baseou sua campanha na esteira anticorrupção. Escândalos políticos em Portugal provocaram a antecipação das eleições depois que o ex-líder socialista e primeiro-ministro António Costa renunciou em novembro. Ele acabou de fazer um discurso, então, à nação, renunciando ao cargo de primeiro-ministro. António Costa, que estava nesse cargo desde 2015. Nesse pronunciamento, ele disse que a dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com a suspeita de qualquer ato criminal. Além disso, os baixos salários e o alto custo de vida, agravados no ano passado por aumento na inflação e nas taxas de juros, juntamente com uma crise habitacional e falhas na saúde pública, contribuíram para o descontentamento da população com o Partido Socialista. O líder do Chega, André Ventura, afirmou que caso fosse eleito primeiro-ministro, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não poderia entrar no país europeu. Se o Chega vencer as eleições legislativas no próximo domingo, eu quero vos dizer uma coisa. O senhor Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. Não por acaso, o Chega é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que gravou uma mensagem para o partido antes das eleições. A todos de Portugal, em especial os brasileiros, nós temos um encontro agora aí com as urnas. E é muito importante para todos nós que André Ventura, do Chega, consiga essa cadeira de primeiro-ministro.
é a direita, é o conservadorismo, as pessoas de bem. A plataforma anti-imigração do partido preocupa os milhares de brasileiros que vivem em Portugal. Segundo dados oficiais, são cerca de 400 mil no país. O Chega defende limitar a imigração, pois, segundo eles, o alto fluxo de imigrantes está pressionando o sistema de saúde e o setor da habitação. O partido também relaciona o número de imigrantes com o aumento da criminalidade em Portugal. Discurso esse que é contestado por especialistas. É uma rede que se aproveitou de uma coisa que nós aqui dissemos, que é este registro automático, é uma burla, é um engano, é transformar isto numa bandalheira, em qualquer pessoa entra, se registra e depois anda pela Europa a dizer que tem um pré-contrato de trabalho. A questão é que existe uma onda crescente de preconceitos contra brasileiros em Portugal que vem desde 2018. Em novembro do ano passado, uma brasileira de 35 anos foi alvo de ataques xenófobos em um aeroporto da cidade do Porto, em Portugal. Uma mulher portuguesa chamou a brasileira de porca e se identificou como portuguesa de raça após um incidente envolvendo uma mala. Pode pôr à vontade, olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira vai para a sua terra. Em abril de 2019, fotos de cartazes xenófobos oferecendo pedras grátis para jogarem estudantes brasileiros na Universidade de Lisboa viralizaram nas redes sociais. Nesta esteira, o crescimento da extrema-direita tem preocupado pelo acirramento desses casos. Vale lembrar que esse fenômeno não é exclusividade de Portugal, mas uma tendência em toda a Europa. O Vox na Espanha e o Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen na França e os Irmãos da Itália, da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, são apenas alguns dos exemplos. Afinal, o que significa o crescimento da extrema-direita em Portugal? As relações com o Brasil devem ser abaladas? Sobre estes temas, vamos conversar com Pedro Brits, professor da Escola de Relações Internacionais da FGV. Olá, Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo por aqui. Olá, Emanuel, muito obrigado pelo convite. Pedro, uma das novidades dessa eleição em Portugal, sem dúvida nenhuma, é o avanço do Chega, o partido de extrema-direita, que quadruplicou seu número de cadeiras no parlamento, agora com 48. Começo te perguntando sobre as razões para o crescimento dessa força política e se ela também representa uma expansão da extrema-direita como um todo na Europa. Eu acho que a gente pode colocar como esses dois grandes fatores. De um lado, você tem um processo que ele é global, de avanço dessas forças políticas. A gente já viu os casos do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo em países onde a extrema-direita não venceu, como na França, você teve um avanço significativo e esse é um movimento que também chega em Portugal, que diz muito respeito às dificuldades que a gente vê de governança global, dificuldades de crescimento econômico global consistente, aumento dos fluxos migratórios. Então, de certa forma, existem forças políticas que tentam capitalizar justamente esse sentimento de insatisfação que é crescente em grande parte dos países. E do ponto de vista português, acho que a gente pode observar alguns movimentos que aconteceram em Portugal recentemente e que eu acho que tem impulsionado isso. O crescimento significativo de imigrantes, que geram uma certa sensação de perda de espaço. Isso, claro, também tem relação direta com a xenofobia, por exemplo, muito percebida pelo próprio Chega, que se aproveitou desse discurso, mas também na esfera econômica, é claro que você tem, apesar de Portugal ter apresentado recentemente taxas de crescimento econômico até que significativas, você ainda tem algum nível de desemprego, de falta de acesso a alguns serviços básicos como saúde por parte da população portuguesa. Então, isso colocado dentro do espectro que nos ameaça efetivamente essa migração descontrolada, acaba gerando essas forças políticas. Então, acho que tem fatores domésticos e fatores que são globais que têm impulsionado essa chegada dessas forças políticas, como é o caso do Chega. O senhor vê uma interligação entre essas expressões dessas forças políticas de maneira global, ou pelo menos uma receita do bolo quase parecida, Pedro?
Claro que tem algumas adaptações a cada cenário nacional, mas em geral a gente vê o mesmo lastro, né, de organização discursiva, o mesmo lastro de organização política, e a gente vê isso inclusive no próprio alinhamento que esses políticos têm entre si, né? O próprio André Ventura, né, líder do Chega, fez campanha pró-Bolsonaro aqui nas eleições aqui do Brasil em 2022. Você também teve, agora mesmo nesse momento, né, uma tentativa de críticas ao Lula. Então você tem só para citar o caso do Brasil e Portugal, mas isso também se replica numa admiração pela liderança do Trump, que é candidato nos Estados Unidos. Então tem esse alinhamento e tem um discurso muito parecido, né, que é claro que se adapta a cada contexto. Por exemplo, no caso brasileiro, a gente viu que a direita não usa tanto o discurso da migração, porque o Brasil não é um país que tem essa questão tão latente, mas nos países europeus, do norte global, isso é muito claro. Isso, de alguma maneira, já começa a colocar em xeque, em risco, a situação dos brasileiros em Portugal, já que já são alvos constantes de xenofobia, Pedro? Eu colocaria isso como um risco. A gente sabe que a comunidade brasileira em Portugal hoje, que é a principal comunidade imigrante em Portugal, ela também se polarizou, né? Você tem muitos brasileiros que estão apoiando o Chega, replicando um pouco da polarização que a gente observa aqui no Brasil, na verdade. Mas o que a gente tem visto em outros países onde esse tipo de força política chega ao poder, não é necessariamente o caso do Chega, pode ser que ele venha fazer parte do governo, você tem algum nível de restrição. Talvez a gente vá observar isso de forma mais direta os brasileiros que pretendem eventualmente migrar para Portugal num primeiro momento. Mas acho que é uma situação para ser observada de fato, justamente por esse discurso mais assertivo que o Chega tem em relação à migração. Em linhas gerais, como é que você caracterizaria esse modelo português eleitoral de se votar não de maneira personalista, mas como um todo nos partidos? Como é que isso mexe com a democracia, comparando um pouco com a nossa lógica? A gente tem que estabelecer esses processos democráticos num plano onde a gente também vê as construções históricas que são estabelecidas efetivamente, né? A democracia portuguesa, ela reflete justamente uma tendência histórica de fragmentação. Então esses partidos acabam refletindo muito mais princípios gerais do que propriamente a figura do indivíduo. Então com isso você consegue algum nível de estabilidade ao trocar as lideranças e manter a estrutura partidária. Isso funciona bem para Portugal, né? Não sei se necessariamente funcionaria bem para o Brasil, por exemplo, né? Onde a gente tem um histórico das figuras políticas serem muito centrais, né? Como instrumentos de capitalizar apoio político. Quase o inverso, né, Pedro, no nosso caso. Exatamente. Então, por exemplo, né, nos Estados Unidos você também tem esse modelo, né? Então, eu acho que é muito da tradição política que vai sendo construída historicamente. Então é difícil assim pensar de forma absoluta quais são as vantagens e desvantagens. Eu acho que é vantagem para aquele contexto político e talvez não funcionasse de outra forma lá. Bom, há claramente já um impasse colocado sobre governabilidade e formação de um novo governo em Portugal, porque a Aliança Democrática, que saiu vencedora, né, partido de centro-direita, diz que não quer se aliar ao Chega, né, pelo menos por enquanto diz que isso não está ali previsto, e é improvável, né, que faça essa aliança também com a esquerda, representada pelo Partido Socialista, que já declarou que vai para oposição. Você vê um cenário que pode se complicar de vez em Portugal e até exigir novas eleições? E qual será o papel do presidente Marcelo Rebelo nesses próximos dias? Ele tem uma função importante agora, digamos, né, de condução política nesses próximos dias, não é, Pedro? Com certeza. Eu acho que ainda tem algum nível de indefinição bastante significativo, né? Porque justamente você tem um processo agora que até abril, né, o partido vencedor, né, no caso a Aliança Democrática, né, essa coalizão, né, vencedora, ela vai poder indicar quem são as figuras políticas que vão compor o governo, e ela tem até outubro mais ou menos para aprovar o orçamento para o ano subsequente, né? E então dentro desse processo, né, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai ter a função, porque ele já exerceu em outros momentos, diga-se de passagem, de, se ele não acreditar que existe estabilidade para que esse orçamento seja aprovado, poder conclamar novas eleições, por exemplo. E esse não é um cenário descartável, né, justamente por essas questões, né? De um lado, a Aliança Democrática fez esse compromisso de não se aproximar do Chega, o que lhe coloca uma dificuldade, porque ela sozinha não tem condições de aprovar os seus projetos. E por parte do PS, né, do Partido Socialista, você não tem esse interesse, né, de fazer. Claramente, eu acho que talvez uma das posições mais firmes que a gente tem nesse momento é a do Partido Socialista. A gente vai liderar a oposição e não vai cooperar com a Aliança Democrática. Então, isso é um desafio. Muito pouco provavelmente você vai conseguir reverter essa situação, me parece, nesse momento. E a outra alternativa, que seria efetivamente o Chega, tem pressionado, né, justamente nesse sentido, dizendo assim, olha, você precisa governar, você vai precisar, o André Ventura tem falado disso, você vai precisar de mim, e existem pressões dentro
da Aliança Democrática para isso ocorra, né? Esse primeiro-ministro, né, o Pedro Passos Coelho, né, por exemplo, vem pressionando dentro do PSD, do Partido Social Democrático, né, para que isso ocorra. Então, enfim, hoje talvez essa seja uma tendência. A alternativa seria governar em minoria e negociando ponto a ponto, mas a gente sabe que isso gera um governo muito fragilizado, né, muito instável. Acima de tudo, Pedro, essas eleições em Portugal representam um descontentamento com o final do governo do António Costa, que liderou o país por quase 10 anos, apesar de ter todo esse tempo no poder. Digamos que esse final um pouco sacramentou o legado dele? Infelizmente, para o Antônio Costa, acho que ficou muito difícil conseguir defender um legado efetivo, até pela perda, tal como ela aconteceu. Porque você poderia pensar, o Partido Socialista vai perder, não vai conseguir aquela maioria absoluta que já conseguiu, mas nem isso foi possível. Acho que os escândalos de corrupção, da Operação Influencer, marcaram muito o governo nesse final, porque atingiram diretamente o alto escalão do governo. E, além disso, efetivamente, como eu mencionei lá no início, aquelas dificuldades sociais que o país enfrenta também acaba sendo um problema bastante relevante, né? Se a gente pensar que o PS atingiu 120 deputados nas eleições em 2022, ou seja, a gente não está falando de um período lá de 10 anos atrás, a gente está falando de 1 ano e meio atrás, isso cair para 77 assentos é muito significativo. E a gente observa que justamente quem conseguiu organizar esse sentimento de insatisfação, na sua grande maioria, foi o próprio Chega, né? Foi a própria extrema-direita. Então, ter perdido esse espaço político, essa força política, justamente talvez para a força que está no extremo oposto, ela é muito simbólica, né? Então acho que mancha um pouco esse legado, não que não tenham iniciativas que tenham sido importantes para a história recente de Portugal, mas acho que dificultam que a gente pense num curto prazo a força do PS voltar. E eu acho que tem um outro detalhe que mostra, né, justamente também a força dessa derrota, o tamanho dela, é o fato de ter sido uma eleição com a menor abstenção dentre as últimas. Verdade. Então, ou seja, teve uma força muito significativa para que isso ocorresse. Então, até em termos de legitimidade, é mais difícil que a gente pense em outro cenário que não o PS ocupando a posição de oposição nesse momento. Tem uma característica que nem sempre é comum, mas dá para identificar como algo que a gente também pode observar no Brasil, é de uma extrema-direita que ganha força e ganha atração a partir de falhas da esquerda em relação a escândalos de corrupção e com um discurso muito duro em relação à própria classe política e ao próprio sistema político, apesar de participar do jogo democrático. Em alguma medida é antidemocrático, mas com isso consegue ganhar força essa extrema-direita, não é, Pedro? Com certeza, né? E a gente vê mesmo figuras que são do establishment político, estão há tempos ali, se organizando em torno desse discurso antipolítica, né? E isso em alguma medida acontece em Portugal, talvez não de forma tão acentuada quanto no Brasil, mas a gente observa as mesmas práticas discursivas de crítica à imprensa, crítica aos institutos de pesquisa, uma ideia de que existe um complô sistêmico contra essas forças políticas. O André Ventura chegou a dizer que o Chega talvez tenha sido a força política mais perseguida da história de Portugal. São frases assim superlativas, mas que mostram justamente esse sentimento. E as populações que acabam sendo mais afetadas pelas questões sociais acabam eventualmente sendo cooptadas por esse discurso, né? Então, acho que isso é muito perceptível em muitos lugares, né? E isso a gente pode ver com variações de renda, então pessoas de mais baixa renda, migrantes, inclusive. Então, é bem significativo esse movimento, sim. Só para a gente fechar, o que você imagina de como deve ficar a relação bilateral Brasil-Portugal com o governo de direita, ou majoritariamente com o cara de direita lá no país europeu? Eu acredito que no campo diplomático, até pela posição do Luiz Montenegro, eu não consigo, se ele efetivamente for confirmado, né, como primeiro-ministro, não consigo ver algum nível de ruptura significativo. Claro que Brasil e Portugal têm boas relações históricas, mas também não é nenhum dos dois é um parceiro central um para o outro, a ponto de a gente poder sensivelmente sentir qualquer variação, né? Então eu acredito que as relações tendem a ficar estáveis. Seria diferente se a gente pensasse uma vitória do Chega, né? A vitória do Chega, mas nesse caso acho muito pouco provável que a gente tenha mudanças significativas nessas relações bilaterais. Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Pedro Brites, professor da Escola de Relações Internacionais da FGV, um pouco ajudando a gente a entender o quadro político de Portugal após as eleições e também como isso influencia o mundo e a Europa. Obrigado pela conversa, viu, Pedro? Eu que agradeço, Emanuel. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 12 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte.
A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.